Boa noite, muito boa noite. Há quanto tempo, professor? Professor, você demorou para voltar para as aulas ao vivo. Seja bem-vinda, Rafaela Santana. Deixa-me ver. Cisco Moraes, boa noite. Tatiane Pereira, boa noite. Jacione Souza, boa noite. Alênio Paiva, e aí, Alênio, boa noite. Maria Fernanda, boa noite. Antoniel Rocha, boa noite. Elma, boa noite. J. Carla, boa noite. Magda Ferreira, muito boa noite. Lucas, boa noite. Ei, meu Deus do céu, eu já tava com saudade aqui, viu? Silvio Goiás Tocantins, seja bem-vindo. Raíza Guimarães, como está, Raíza? Boa noite. Santos, boa noite. Mariana, deixa eu ver. Maria Santos, boa noite. Aline Monteiro, boa noite. Gleisiane, boa noite, vereadora. Seja bem-vinda. Iago Brauna, como está, Iago? Dulce, boa noite. Natália, boa noite. Rapaz, estava com saudade mesmo. Professor, tem concurso pela frente, professor. Professor, tem concurso de educação, tem concurso da agência de fomento, tem concurso da saúde do município de Palmas, da educação do município de Palmas, saúde do estado, educação do estado, polícia civil, guarda metropolitana de Palmas. O que não falta é vaga para você escolher. Entendeu aí como é que funciona? Fácil demais. Meninos, vamos começar a nossa aula de hoje. Sejam muito bem-vindos. Quem não está seguindo, por favor, começa a seguir agora o meu Instagram. Segue o Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, teremos aula ao vivo pelo Instagram. Peço desculpas a vocês, mas o mês de fevereiro é o mês que eu tiro de férias com a família. Tivemos aula ao vivo aqui com vocês até a véspera do Natal, certo? Paramos no aniversário da minha filha, dia 20, que eu acho que deu na terça-feira. 20 de dezembro, e retornando agora em fevereiro. Mas agora vamos dar na sequência aí até adentrar o mês de julho, viu? Fica tranquilo, teremos aula. A apostila de Geografia e História de Tocantins está sendo atualizada diariamente, já tem material novo lá para vocês, de atualização. E a Geografia de História a apostila de História e Geografia de Palmas para o concurso da Guarda Metropolitana. E é claro também os concursos que vão abrir ainda da Educação e Saúde de Palmas, e quadro geral também. Essa apostila está sendo confeccionada até o fim do mês. Eu vou estar com ela redondinha para entregar para vocês. Professor, como é que eu faço para ter acesso à apostila gratuita? Diz para mim. Meninos, eu disponibilizo ela, já tem mais de 10 anos que eu faço esse material e disponibilizo gratuitamente aos alunos pelo meu site. Na realidade, vocês vão mandar, vou colocar aqui o número de acesso, é o meu WhatsApp, para quem ainda não recebeu esse material. Deixa eu ver aqui, DDD 63 98485 7576. Apostilas grátis. Olha só, você manda um WhatsApp para esse número que está fixado aí, ok? Para esse número que está fixado, que você vai receber um material gratuito de Geografia e História de Tocantins, e tem outras apostilas também disponíveis para vocês. Tudo bem? Tá seguindo? Não? Segue aí. Quer passar no concurso? Segue. E diga-se de passagem, só vai passar quem seguir aqui no Instagram. Entendeu aí como é que funciona? Rapaz, a reza aqui é forte. Meninos, vamos começar a nossa live de hoje. Normalmente, nas aulas de terça-feira, eu começo, para quem não sabe ainda e está aqui pela primeira vez, eu começo às 22 horas, porque minha filha, que agora já tem 5 aninhos, eu costumo colocar ela para dormir, eu e minha esposa, para ela dormir antes das 22. Hoje ela ainda está acordada, está ali no quarto com a mãe dela. Não sei se ela vai vir aqui para dar um alô para vocês, mas vamos lá. Suelanes de Boa Vista, Roraima, seja muito bem-vinda. Rapaz, é um dos poucos estados que eu ainda não conheci, mas tem vontade, tá? Eu me recordo de uma casa com avião no telhado que eu vi muitos anos atrás, uma reportagem aí de Boa Vista. Muito bacana, seja bem-vinda aí, viu? Meninos, eu vou começar falando com vocês, mostrando essa imagem aqui, ó. Alguém sabe me dizer quem é essa pessoa na história de Tocantins? Quem foi essa pessoa? E aí? Professora Sônia Lima. Sônia é o nome de minha mãe. As aulas ficam gravadas no meu Instagram. No dia seguinte eu posto também no Facebook e no canal do YouTube. Quem não está seguindo meu canal do YouTube, entra lá, professor Jungel, você me encontra no YouTube, tem um monte de aulas gravadas lá também à disposição de vocês, tá?
Quem quer receber o material, manda um WhatsApp para esse número que está aí fixado, que vocês vão receber o material gratuitamente de Geografia e História de Tocantins. E no fim do mês eu estarei disponibilizando também gratuitamente a apostila de Geografia e História de Palmas. Ok? Diz aí para mim, quem é esse cidadão? Pedro Afonso aqui presente, seja muito bem-vindo, pessoal de Pedro Afonso. Jaqueline, seja bem-vinda. Esperantina, lá no Encontro dos Rios Tocantins e Araguaia. E aí, Lucas, seja bem-vindo. Vamos lá, quem é o cidadão que está aí? Ana Cláudia está dizendo Joaquim Teotônio Segurado. O Lucas Pereira, Teotônio Segurado. Cleide, manda uma mensagem aí para esse WhatsApp que você vai receber a apostila gratuita, tá? Grande Assunção, Teotônio Segurado. Rapaz, muita gente aqui dizendo que é Teotônio. É Teotônio mesmo, esse cidadão que está aí presente? E aí? Quem foi Teotônio Segurado? É a pergunta que eles faço agora. Nós vamos iniciar a aula de hoje falando um pouquinho da história do Tocantins. Para você compreender melhor. Tem uma colega que falou aí que é de Boa Vista. Meninos, para vocês entenderem um pouco melhor, eu antes vou fazer um seguinte comentário do que já foi abordado em provas de concurso anteriores, tá? Primeiro, em 5 de outubro de 88, na Constituição de 88, quem é tocantinense ou mora aqui acha que foi criado apenas o estado de Tocantins. Não foi. Foram criados 3 estados. Roraima, Amapá e Tocantins. 3 estados foram criados na Constituição de 88. Isso já foi abordado em prova. 3 estados. Professor, mas Roraima já existia, Amapá já existia, sim, e Porto Nacional aqui no Norte de Goiás também já existia, mas não era estado do Norte Goiano. Assim como Roraima e Amapá eram territórios federais e passaram na Constituição de 88, deixaram de ser território federal e passaram a ser estado. Agora eu posso afirmar o seguinte, o único estado criado em 88, na Constituição de 88, a partir da divisão de outro estado, foi o Tocantins. Porque Roraima e Amapá eram territórios federais que passaram a ser estado. O Tocantins foi criado a partir da divisão de um estado já existente, no caso do estado de Goiás. Mas voltemos a Joaquim Teotônio Segurado. Professor, em relação a Teotônio Segurado, me remonto um pouco sobre ele. Aqui está falando a comarca do Norte. Talvez quem tem um pouquinho de problema de vista aí, ou está sem óculos, não vai conseguir ler. Mas eu vou explicar para vocês isso aí. O que é a comarca do Norte? O que foi a comarca do Norte? Andresa Ferreira, um alô, Andresa. Tudo bem? Em relação à comarca do Norte, Janete, lá de WhatsApp para esse número, tá? Em relação a Teotônio Segurado, em relação à comarca do Norte, para que você possa compreender um pouco melhor, meninos, o que nós temos? 18 de março de 1809 cai na prova, tá? Essa data cai na prova. A prefeita de Palmas, ela falou assim, estou na torcida, não foi exatamente as palavras, mas nesse sentido, estou na torcida para que uma empresa daqui do Tocantins, penso eu que ela estava se referindo à COPESE, Comissão de Processo Seletivo da UFT, que ela viesse a fazer as provas dos concursos aqui do estado, exceto Guarda Metropolitana, que já está definido, certo? O que eu quero dizer com isso? Sobre Comarca do Norte, sobre Teotônio Segurado, sobre 18 de março, cai muito na prova da COPESE. Professor, o que quer dizer 18 de março? 18 de março, já teve questão que perguntava assim, ó, em que datas comemora a autonomia do Tocantins? 18 de março. E qual personalidade política está diretamente associada a essa data? A personalidade política associada a essa data é esse cidadão aí. No caso, Joaquim Teotônio Segurado. 18 de março, comemora a autonomia, é referente à data de criação da Comarca do Norte em 18 de março de 1809. Em 18 de março de 1809. Professor, você quer dizer o que com isso? Eu estou afirmando a vocês, meninos, que em 18 de março de 1809, a comarca de Goiás foi dividida, aliás, a província de Goiás foi dividida em 2 comarcas, criando-se assim a comarca do Norte e a comarca do Sul. Professor, essa comarca do Sul é referente ao estado de Goiás, sim, e a comarca do Norte é o que hoje nós chamamos do Tocantins. Professor, em relação a essa comarca do Norte, quando ela foi criada em 18 de março de 1809, naquela data de criação, certo? Nós tivemos um outro nome para a Comarca do Norte. Que nome recebeu a Comarca do Norte na época? Comarca de São João das Duas Barras.
A comarca do Norte, criada em 18 de março de 1809, a partir da assinatura do alvará de criação por Dom João VI, rei de Portugal, certo? Que foi interpelado por esse homem que está aí na foto, Joaquim Teutônio Segurado. Joaquim Teutônio, para você entender melhor, ele era um cidadão de origem portuguesa, ele era já ouvidor da província de Goiás, um dos ouvidores da província de Goiás, e Teutônio Segurado, ele procurou a família real, Dom João VI, na realidade, pouco após a chegada da família real no Brasil. A família real desembarcou no Brasil no mês de março de 1808, quando desembarcou a família real em território nacional, Dom João VI foi procurado por Teutônio Segurado, e Teutônio Segurado foi falar com Dom João. Dom João, nós necessitamos dividir a província de Goiás. Nós necessitamos emancipar o norte goiano, iniciar um processo de emancipação do norte goiano. E Dom João VI perguntou, tá, Joaquim, que era ouvidor da província de Goiás. Ouvidor era um representante da coroa, tá? É aquele que ouvia a reclamação do povo e buscava intermediar com a coroa a solução do problema. Então, Teutônio tenta interpelar e Dom João pergunta para Teutônio, mas por que dividir Goiás? Por que iniciar um processo de emancipação? E Teutônio Segurado começa a explicar para Dom João VI que no norte de Goiás, em especial a região sudeste do que hoje é o estado do Tocantins, certo? Ali a região de Natividade, de Arraias, de Almas, de Chapada de Natividade, Monte do Carmo, Conceição do Tocantins, quer dizer, aquela região sudeste já foi uma importante área de mineração no século XVIII. Lembrando que nós estamos falando agora de 1809. 1809 é início do século XIX. Professor, como é que eu consigo calcular o século? Meninos, para calcular o século, raciocina comigo. Se eu estou no ano de 1750, 1750 começa com o número 17, correto? 1750, 1750. Então você pega os dois primeiros dígitos, 17, soma mais um. 17 mais 1, século XVIII. Se eu falo em 1809, 1809 começa com 18, 1809. Pega os dois primeiros dígitos, 18, soma mais um. 18 mais 1 é 19, século XIX. Compreendeu o raciocínio? Agora, quando eu me refiro ao ciclo da mineração do ouro no antigo norte de Goiás, hoje Tocantins, esse ciclo da mineração ele teve o início no século XVIII, ele teve o auge no século XVIII e ele teve a decadência no século XVIII. Do início da década de 20, por volta de 1723 a 1724, inicia a exploração, certo? Descoberta e exploração, e por volta de 1770, 1780, já vem a decadência da mineração do ouro na região. Então, início, auge e decadência foi no século XVIII. Falei mineração do ouro, em ciclo da mineração do ouro, falei do século XVIII. Agora, raciocina comigo. Século XVIII foi mineração do ouro. Início do século XIX, 18 de março de 1809, início do século XIX, nós tivemos o que, professor? Criação da comarca do Norte. O que Teutônio Segurado, professor? Argumentou com Dom João VI, rei de Portugal, para que Dom João VI, após desembarcar no Brasil, ele fosse convencido para assinar a criação da comarca do Norte. O que ele argumentou foi o seguinte, meu rei, essa região do norte de Goiás, ela já foi muito densamente povoada para a época, né? Quer dizer, a cidade de Natividade, que hoje não tem 10 mil habitantes, que é a cidade mais antiga do Tocantins, a cidade de Natividade, no auge da mineração, em meados do século XVIII, no auge da mineração, Natividade só de escravos tinha mais de 40 mil, somente de escravos. Natividade hoje de população não tem 10 mil pessoas. O que aconteceu? Teutônio Segurado, ele fala com Dom João, meu rei, a região estava povoada, veio a decadência do ouro no final do século passado, do século XVIII, estamos falando de 1809, tá? Quando Teutônio estava conversando com Dom João, 1808 para 1809. Olha, na virada do século passado para esse século, do século XVIII para o século XIX, milhares de pessoas saíram do norte de Goiás, foram embora, não encontrava mais riqueza, veio a decadência da mineração. A região que é de domínio português está virando uma área deserta. Se está virando área deserta, nós precisamos fazer alguma coisa para que essa região não vire um vazio demográfico, não fique deserta. Por que, professor, que não poderia ficar deserta? Porque temia-se que povos de outra nacionalidade pudessem subir os rios Tocantins e Araguaia, ou vir através de bandeiras, entradas, chegar nessa região e ocupar uma região que até então era de domínio português. Professor, mas você pensa mesmo que naquela época, início do século XIX, tinha algum perigo de vir povo de outra nacionalidade para o antigo norte de Goiás? Rapaz, não só tinha perigo, como os franceses que fundaram São Luís, eles subiram os rios Tocantins e Araguaia, chegaram na região que hoje é o estado do Tocantins,
aproximadamente 100 anos antes da descoberta de ouro na nossa região. É isso mesmo. Os franceses chegaram aqui antes dos portugueses, antes da descoberta do ouro pelos portugueses. E eles só não ficaram no norte goiano porque não descobriram riquezas. Então, assim como subiram os rios Tocantins e Araguaia, voltaram para São Luís e dali retornou para a França. Professor, então a tentativa de Teutônio, com o intuito de promover a criação da Comarca do Norte, um desenvolvimento econômico local regional, era para fins de povoamento, ocupação, para integração da economia com o estado do Pará, ou com a região do Pará. Exatamente, na época não era estado, né? Mas com essa região do Pará, exatamente isso. Teutônio Segurado, então, consegue convencer Dom João VI dessa necessidade, certo? E em 18 de março de 1809, Dom João VI assina o alvará de criação da Comarca do Norte. Professor, então, 18 de março de 1809, comemora-se a autonomia do Tocantins, faz referência à criação da Comarca do Norte. É um dos primeiros passos na luta pela criação do que hoje se chama Tocantins. Vem cá, meu amor, vem dar um alô. Lembra que eu falei para vocês que minha pequena ainda estava acordada? Pois é, ela chegou aqui sorridente. Vem, dá um alô para os alunos do papai. Vem, rapidinho. Eu quero apresentar isso. Ela quer apresentar alguma coisa para vocês. Mas vai ter que ser bem rapidinho, tá? Porque o papai tem que continuar a aula. Hoje eu vou ter que fazer a minha atividade. Vem aqui para eles te E verem. aí eu escolhi só 3 coisas. Escolheu 3 coisas para apresentar para vocês. Oh, meu Deus. Mas é bem rapidinho, ok? Porque o papai tem que continuar a aula. O que você vai apresentar para eles? Qual é a cor desse anel? Deixa eu ver se alguém vai falar. Responde alguém. Qual é a cor desse anel? Deixa eu ver. Papai lê aqui. Tira os comentários. Está pedindo para tirar os comentários. Mas aí eles não vão responder. Oi, gente. Oh, professor. Cecília, só estão dizendo que você é linda. Ó, a Rai está falando que é dourado. A Brenda está falando que é amarelo. Gleice está falando que é dourado. E aí? É amarelo ou dourado? Dourado. É dourado. Pronto, o que mais você vai apresentar? Mostra, assim mesmo. Dentro do plástico. Então, retira. Cadê? Onde tira? Aqui, deixa eu ver aqui, meu amor. Tem que tirar aqui, ó. Opa. Aqui, peraí, deixa o papai tirar. Ah, eu sei. Não, pai, deixa ali. Vai. Tem que puxar esse negócio lá. Enquanto ela vai tirando, eu vou continuando nossa aula. Quer que o papai tire? Quero. Peraí. Pronto. Vai, puxa. Eu vou compensar esses minutinhos no final, tá? Bota aí. Vai, mostra aqui. Não, bota ali. Aqui em cima? Sim. Peraí. Então, vamos tem que ser rápido. Papai tem que continuar a aula. Qual é a cor? Qual é a cor? Só deixa eu botar o dedo. Ah, você vai colocar o dedo aí dentro? Vou. É porque esse daqui eu não quero. Ah. Qual é a cor? Qual é a cor? É um gatinho? Não. Ó, tá dizendo que é preto. É preto. Ah, e aí? Tá, E eles... qual é o animal? Que animal é esse? Helena tá dizendo que é preto, Luciano tá dizendo que é preto, Zilma tá dizendo que é preto, mas que animal é esse? Que animal? Eu não tô falando que cor é animal. Ah, tem alguém dizendo que é black. Inglês? É. Ó, a Gleice tá falando que é um Já gato. sabe inglês. Já sabe inglês. O Fábio tá dizendo que é Eu sei raposa. mais. É? Sei. Meu amor, agora rápido, papai tem que terminar. Você pode continuar no outro dia? Não, Papai só tem que que continuar a tá aula. dizendo o quê? Tá dizendo, tem gente que tá dizendo que é raposa, tem gente que tá dizendo que é gato. Não é nenhum dos dois. Não? O que é isso? É uma coisa que mora na floresta. Que mora na floresta? E o que é? Também Estão morre dizendo que é o lobo. no lobo. Ah! A Paloma falou que é um lobo. Teve mais gente aí que falou que é lobo.
Ó, Genésio está falando que é lobo. E esse aí é o quê? Vamos, princesa, o tempo tá passando. E esse? Qual é a cor? Qual é a cor desse aqui? Nesse aqui é qual cor? Deixa eu ver. Estão dizendo aqui que é um branco. É branco. Inglês. Em inglês? Como é que é branco em inglês? Tá bom, eu vou falar. White. White. E o que é isso aí? E qual é a cor disso? Azul. Estão dizendo que é ovelha. É ovelha? Não, eu tô falando qual é a cor. Oh, meu Deus do céu. Meu amor, termina, meu amor. Papai tem que voltar pra aula. É azul. E esse? Rosa. Tá dizendo que é rosa? Estão dizendo que é rosa. E a rosa? E qual é o animal? Ó, estão dizendo que é ovelhinha. É ovelhinha? E os outros? Estão dizendo que é um koala. E os outros? Ovelha e koala que estão dizendo aqui, mas principalmente ovelha. É ovelha? É ovelha. Pronto, agora papai vai começar a aula. Só vai falar mais isso. Vai. Isso daqui é o quê? Câmera, né? É, câmera fotográfica. E sai bolhas. E sai bolhas da câmera? Adivinham. Pronto, dá um beijo pra todo mundo que o papai vai dar aula. É o quê? Só pra falar, sai bolhas. Nem vai precisar falar cor dessa. Estão dizendo que sai bolhas. Sai bolhas. É. Tudo bem? Vou botar aqui dentro. Manda um beijo pra todo mundo pro papai voltar à aula. Vai? Já mandei. Já mandou? Tem que estudar pra passar, não tem? Então tá bom. Deixa o papai voltar à aula. Você bota aqui dentro pra mim? Vamos lá, pessoal. Depois o papai coloca. Depois o papai coloca. Não, é porque eu vou precisar deles pra atividade do livro. Tá. Da minha escola. Prontinho. Guardado. Pessoal, voltemos à nossa aula. Não basta ser pai, tem que participar. Meninos, voltando então à questão do Teotônio Segurado. Teotônio Segurado convence D. João da necessidade de emancipar o norte goiano, certo? Cria-se a comarca do norte em 18 de março de 1809 e tem uma questão que é abordada na prova falando da comarca do norte. Sabe qual é a questão? Ele pergunta o seguinte: a comarca do norte, também chamada de comarca de São João das Duas Barras, recebe esse nome por causa do encontro de dois importantes rios. Quais são eles? Questão de prova, hein? Isso já caiu algumas vezes em provas. A comarca de São João das Duas Barras recebe esse nome em função do encontro de dois importantes rios. Sabe o que 99% dos candidatos marcou numa questão como essa? Que era o encontro dos rios Tocantins e Araguaia. E na realidade não é. É o encontro dos rios Tocantins e Itacaiunas. O rio Itacaiunas fica no estado do Pará, encontra com o rio Tocantins lá na região de Marabá. Professor, você quer dizer então que a comarca de São João das Duas Barras é fruto do encontro, o nome de Duas Barras é fruto do encontro dos rios Tocantins e Itacaiunas. Perfeito. Ok? 18 de março de 1809, autonomia do Tocantins, criação da comarca do norte, Joaquim Teotônio Segurado, encontro dos rios Tocantins e Itacaiunas, que dá o nome de comarca de São João das Duas Barras. Professor, quando o Teotônio Segurado criou a comarca do norte, quer dizer, criou não, quem criou foi a assinatura do alvará de criação por Dom João, certo? Mas quando foi criada a comarca do norte, estabeleceu-se uma cidade para ser a sede do governo, a sede administrativa da comarca do norte. Que cidade foi essa que foi estabelecida para ser a sede administrativa da comarca do norte à época? A cidade escolhida foi Natividade. Professor, você quer dizer então que Natividade foi como se fosse uma capital da comarca do norte? Foi a primeira cidade escolhida para ser a capital da comarca do norte? Exatamente, Natividade, que é a cidade mais antiga do estado de Tocantins. Professor, mas uma coisa que eu quero entender. Existe então a capital da comarca do norte, escolhida após a criação da comarca do norte, que é a Natividade, e existe, isso 1809, tá? E existe também em 1989, o Tocantins foi criado em 88, foi instalado em 1º de janeiro de 89. Existe também, professor, em 1º de janeiro de 89, com a instalação do Tocantins, uma cidade escolhida para ser a capital provisória, que foi a cidade de Miracema.
Não confunda as duas coisas, são dois tempos diferentes. Esse primeiro dedinho aqui, ó, faz referência a 1809 com a cidade de Natividade, capital provisória. Esse dedinho aqui faz referência a 1989 como capital provisória Miracema. Ok, Natividade, capital provisória, Miracema, capital provisória. Natividade, capital provisória da Comarca do Norte, Miracema, capital provisória do estado do Tocantins. Professor, mas Natividade você fala provisória por quê? Porque foi construída outra cidade para ser a capital da Comarca do Norte. Aquela que foi construída para ser a capital foi a Vila de São João da Palma. Professor, Vila de São João da Palma? Exatamente. Ué, professor, você quer dizer que Natividade foi capital provisória e construíram uma vila para ser a capital que seria definitiva, a Vila de São João da Palma? Aham. Essa Vila de São João da Palma é o atual município de Paranã. Atual município de Paranã, exatamente, Tayane, atual município de Paranã. Professor, então vamos só fazer um comparativo. Comarca do Norte, Natividade provisória, Vila de São João da Palma construída para ser a capital. Tocantins, Miracema como capital provisória e Palmas construída para ser a capital definitiva. Aí eu pergunto a vocês o seguinte, de onde vem o nome de Palmas? O nome de Palmas, capital do Tocantins, o nome de Palmas vem daquela que foi construída para ser a capital da Comarca do Norte, da Vila de São João da Palma. Entendeu aí a relação? A Vila de São João da Palma, atual Paranã, que foi construída para ser a capital da Comarca do Norte, que deu origem ao nome de Palmas, cidade que foi construída para ser a capital do estado do Tocantins. Ficou claro aí essa relação entre 1809 e 1989? Entre a criação da Comarca do Norte e a criação do Tocantins? Eu falo 89, data de instalação, tá? O Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88. Ok. Meninos, vamos lá. Falamos da primeira data, que foi 18 de março de 1809. Acredito que ficou entendível aí para vocês. Lembrando que quem não está ainda me seguindo no Instagram, por favor, segue no Instagram. Marca outros colegas aí nos comentários para que os concurseiros possam vir assistir a live e, é claro, também seguir no nosso Instagram e acompanhar toda terça-feira às 22 horas aula ao vivo aqui pelo Instagram. Meninos, voltemos. Agora, posterior a essa importante data, nós tivemos uma outra data importante que foi em 1956. 1956, que também é abordado nas provas. Professor, o Leandro está falando assim, professor, fala também que é devido à grande quantidade de palmeiras na região. Eu já vi essa versão, Leandro, mas eu fui beber na fonte. Na realidade, a versão da família Siqueira Campos não seria pelas palmeiras, e sim em função da Vila de São João da Palma. Tá? Eu fui na fonte para pesquisar, porque já tinha visto relatos dessas duas situações, tanto a grande quantidade de palmeiras, como também a Vila de São João da Palma. Apesar de afirmar as duas, a família Siqueira, que foi quem escolheu o nome da capital, determina que foi a Vila de São João da Palma, a origem do nome. Mas voltemos então. Em 1956, ocorreu um manifesto através do juiz de direito, Dr. Feliciano Machado Braga, grava esse ano, que é abordado nas provas, em 1956, manifesto lançado por Dr. Feliciano Machado Braga, juiz de direito em Porto Nacional, levando milhares de pessoas às ruas, num manifesto pró-independência do antigo norte de Goiás, hoje estado do Tocantins. Aí você me pergunta, professor, uma coisa que eu não entendo. Se ocorreu o primeiro passo de emancipação com a criação da Comarca do Norte em 1809, por que então houve a necessidade de se criar o estado do Tocantins em 1988, se a Comarca do Norte já tinha sido criada lá atrás? Meninos e meninas, nós tivemos o seguinte, a Comarca do Norte foi criada, foi o primeiro passo de luta pela emancipação em 1809, mas em 1823 a Comarca do Norte foi extinta, voltando a ser apenas província de Goiás. É isso mesmo, a Comarca do Norte ela permaneceu de pé durante aproximadamente 15 anos. Joaquim Teotônio Segurado, ele acabou retornando para Portugal, a Comarca do Norte voltou a pertencer à Comarca do Sul, voltando a ser província de Goiás, e aí nós tivemos desde então uma luta contínua de dezenas, centenas, milhares de pessoas, algumas conhecidas na história, outras ocultas
dos seus nomes ao longo da história, mas que lutaram pela criação do nosso Estado. A exemplo do Dr. Feliciano Machado Braga, em 1956, lançando o manifesto. Os documentos assinados por esse juiz de direito lá em Porto Nacional, nos seus documentos timbrados ali, já vinha dizendo o Estado do Tocantins, não era o Estado de Goiás, não. Ele já gerava esse enfrentamento colocando o Estado do Tocantins como se o Tocantins já existisse, certo? Então, 1809, 18 de março de 1809, criação da Comarca do Norte. 1956, o manifesto por Dr. Feliciano Machado Braga. Associe o ano, a palavra manifesto e o nome do Teutônio, aliás, o nome do Feliciano Machado Braga. Nós tivemos ainda, no início da década de 60, de 1960, no início da década foi criada a CENOG. O que era a CENOG, professor? CENOG, C-E-N-O-G, significa Casa do Estudante do Norte Goiano. Ah, professor, CENOG era uma casa de estudante, onde estudantes dormiam ali, passavam como se fosse casa de estudante universitário? Não. A CENOG, Casa do Estudante do Norte Goiano, era um centro de discussão, de debate, era um centro de conscientização política, promovido principalmente pela juventude à época, para tentar conscientizar a população nortense da necessidade de emancipação do norte goiano, certo? Da necessidade de fugir do esquecimento através da sua emancipação. Professor, então a CENOG era um centro de debate e discussão política. E principal referência da CENOG na época era no município de Porto Nacional, onde ocorreu o manifesto alguns anos antes, em 1956, com o Dr. Feliciano Machado Braga. No início da década de 80, estou fazendo a referência à sequência de datas, tá? 1809, de novo, criação da Comarca do Norte. 1956, o manifesto Teutônio Machado, aliás, o manifesto de Dr. Feliciano Machado Braga. Deixa eu até tirar a foto daqui do Teutônio, que está me confundindo aqui, peraí. Só tirar a foto dele. Rapaz, deixa eu mexer aqui um pouquinho. De tanto mexer aqui, agora eu fico me perguntando como é que eu... Ah, sim, tá aqui. Parar de compartilhar. Ok. 1818 de março de 1809, criação da Comarca do Norte. 1956, o manifesto, Dr. Feliciano Machado Braga, em Porto Nacional. Início da década de 60, de 1960, criação da CENOG, Casa do Estudante do Norte Goiano, que era centro de debate e discussão política pela emancipação do Norte de Goiás. 1982, início da década de 80, nós tivemos ali a criação da CONORTE. O que é CONORTE? Comissão de Estudos de Viabilidade da Emancipação do Norte Goiano, CONORTE. A prova, ela costuma tentar te confundir entre a CENOG e a CONORTE, as duas siglas. CENOG é Casa do Estudante, CONORTE é Comissão do Norte Goiano, Comissão de Estudo de Viabilidade e Emancipação do Norte Goiás. Professor, como é que eu não vou fazer para não confundir a CENOG, que veio da década de 60, para a CONORTE da década de 80? Gente, o que é a mesma CONORTE? Comissão, não é? Uma comissão de estudo de viabilidade e emancipação do Norte de Goiás. A emancipação do Norte Goiano, criando Tocantins, não foi na década de 80? Foi. Então, essa comissão foi criada na década de 80. No início da década de 80, criada a comissão para levantar esses dados de viabilidade econômica, e no fim da década de 80, em 5 de outubro de 88, o Tocantins, de fato, é efetivamente criado. Entenderam aí? CONORTE, década de 80, CENOG, década de 60. 5 de outubro de 88, criação do estado do Tocantins. Tá falando que Marabá foi capital. Marabá não foi capital, viu, Mike? Não tem essa relação. Esquece Marabá na história do Tocantins. Apenas que os rios... Marabá nem existia à época. Apenas que os rios Tocantins e Itacaiúna se encontram naquela região, e Dom João VI ele queria que a capital fosse construída lá no encontro desses dois rios, que hoje está Marabá. Mas não chegou a ser construída. Dom João foi convencido por Teutônio de que a construção da capital deveria ocorrer na região onde estava o povoamento, que era no que hoje se encontra o sudeste do Tocantins. Por isso a construção se deu mais ao sul do estado, no município de Paraná, onde hoje é o município de Paraná. Tudo bem aí? Lembrando, quem não está seguindo, segue aí no Instagram. Toda terça às 22 horas, aula ao vivo aqui. Bom, falei de 1809, Comarca do Norte, criação da Comarca do Norte. Falei de 1956, o manifesto. Falei do início da década de 60 do século XX, que é a CENOG. Início da década de 80, que é a CONORTE. De 5 de outubro de 88, que é a criação do estado do Tocantins. Lembrando que em 5 de outubro de 88 criou-se 3 estados: Roraima, Amapá e Tocantins. E ainda foi abordado em prova
que o Tocantins foi criado apenas na terceira tentativa, que por 2 vezes a criação do Tocantins foi vetado pelo então presidente da República, José Sarney. Somente na terceira tentativa que o Tocantins foi de fato criado, ok? Professor, aí 1º de janeiro de 89. Para receber a apostila é só mandar mensagem nesse número fixado aí embaixo, tá? 1956 foi o manifesto, Túlio. Em relação a 1º de janeiro, o nome do estado, Tocantins, significa bico de tucano. E quando o Tocantins foi criado, já existia o rio de mesmo nome. Professor, posso te contratar para fazer a prova? Oh, meu Deus do céu. Faz o seguinte, você tem meu número salvo, esse WhatsApp aí. Você liga para mim, vai no banheiro, liga para mim, manda a foto e eu respondo para ti. Combinado assim? Não, só que não, né? Vamos lá. 1º de janeiro de 89. Instalação ou implantação do Tocantins. Olha só, vejamos a diferença. 5 de outubro de 88 é a criação do Estado, só na lei. 1º de janeiro de 89 é a implantação ou instalação do Estado. Professor, em 1º de janeiro de 89, nós tivemos nesta data a instalação do Tocantins, tendo como sede do governo estadual a cidade de Miracema, que foi capital provisória. Perfeito. Agora, não é para ligar, não, é só para mandar mensagem. Entre 5 de outubro de 88 e 1º de janeiro de 89, ocorreram as primeiras eleições para o governo do Estado. Sabe como isso já foi abordado na prova? Foi abordado na prova o seguinte, eu recomendo essas aulas para a prova da UFT, tô tentando organizar isso aí. As eleições. Teve prova que colocou assim, ó, as primeiras eleições para o governo do estado do Tocantins ocorreram cerca de 40 dias após a data de criação do estado. Em que data ocorreram as primeiras eleições? Até isso já foi abordado em prova. Aí você fica, meu Deus do céu, 40 dias após a criação, que data ocorreu a eleição? Se você sabe que o Tocantins foi criado no dia 5 de outubro, 40 dias depois é 15 de novembro do mesmo ano. 15 de novembro de 1988. Professor, e me diga uma coisa, foi criado o Tocantins em 5 de outubro, 40 dias depois, em 15 de novembro de 88, ocorre a primeira eleição e o primeiro governador eleito foi José Wilson Siqueira Campos. Foi. Já caiu em prova dizendo que ele foi indicado. Não foi indicado não, gente. Governador é cargo eletivo. Se é cargo eletivo, ele obrigatoriamente foi eleito. Siqueira Campos foi eleito o primeiro governador do Tocantins. Professor, ele foi eleito e até o TRE caiu na prova. Foi eleito e as eleições foram promovidas pelo TRE do estado de Goiás. E isso caiu na prova. Ué, professor, por que o TRE de Goiás fez a primeira eleição e não o TRE do Tocantins? Porque o Tocantins foi criado em lei, mas não tinha sido instalado ainda no dia 15 de novembro de 88. Então quem promoveu a eleição foi o TRE do estado de Goiás. Ok, Tocantins criado em 5 de outubro, 15 de novembro, 40 dias depois, primeira eleição, Siqueira Campos é eleito por voto direto, não foi voto indireto não, foi votação direta, o povo que elegeu Siqueira, o povo localizado após a norte do paralelo 13, que é o que corresponde à divisa de Tocantins e Goiás. A norte do paralelo 13, todos os municípios a norte do paralelo 13 teve os seus eleitores votando nessa eleição e elegendo José Wilson Siqueira Campos, governador do Tocantins. Uma curiosidade, professor, o mandato de governador do estado dura 4 anos, ok. Mas o primeiro mandato de José Wilson Siqueira Campos durou aproximadamente 2 anos. Exatamente isso. O primeiro mandato de José Wilson Siqueira Campos durou aproximadamente 2 anos. Por que só 2 anos? Ué, porque quando foi criado o estado do Tocantins, já tinha 2 anos de mandato de governadores do Brasil inteiro que já tinham passado. O Tocantins, quando foi criado, já estava entrando no 3º ano. Quase entrando no 3º ano de mandato de governador. Então, o governador eleito ficaria apenas 2 anos restantes. Professor, então ele ficou exatamente 2 anos? Não, foi não. Na realidade, Siqueira Campos ficou governador até o dia 15 de março de 1991. O mandato dele finalizou no dia 15 de março. Hoje nós sabemos que o mandato finaliza no dia 31 de dezembro, mas naquela época, o primeiro mandato de Siqueira, que durou cerca de 2 anos, um pouco mais que isso, certo? Finalizou-se no dia 15 de março de 1991. Curiosidades que já foram abordadas em provas anteriores.
Aqui está alguém falando Henrique Santilo, governador na época de Goiás. Exatamente. Quem era o governador de Goiás quando Tocantins foi criado? Henrique Santilo era o governador de Goiás na época. Quem era o presidente do Brasil quando Tocantins foi criado? José Sarney. Quem foi o primeiro governador eleito no estado de Tocantins? Siqueira Campos. José Wilson Siqueira Campos. Que foi governador não foi uma vez só não. Teve uns 4 mandatos aí ao longo da história do estado, né? E até hoje se encontra vivo e com fé em Deus, com a saúde. E para a idade, ele está muito saudável e lúcido. Graças a Deus que assim permaneça por muito tempo. Ok? Bom, já falamos da criação do Tocantins, já falamos da instalação em 1º de janeiro de 89, com a cidade de Miracema escolhida para ser capital. Teve gente que me perguntou, essa semana numa aula presencial, no cursinho, o aluno me perguntou assim, professor, eu achava que Araguaína já tinha sido capital. Olha, vou explicar para vocês bem brevemente, tá? Quando foi criado o estado do Tocantins na lei, Sarney é quem deveria escolher a capital do recém-criado estado. Mas, professor, não era Siqueira Campos? Não. Por que não era Siqueira Campos que deveria escolher a capital, uma vez que foi governador eleito? Porque o governador não basta ser eleito, ele tem que tomar posse. E Siqueira só tomou posse em 1º de janeiro de 89. Quando tomaram posse, todas as lideranças eleitas, lideranças políticas, foram eleitas na eleição do dia 15 de novembro de 88. Se eles só tomam posse em 89, eles só podem decidir alguma coisa, votar alguma coisa, escolher alguma coisa a partir de 1º de janeiro de 89. Então Siqueira foi eleito, mas não tinha caneta. Quem tinha caneta para definir a capital era o presidente da República, José Sarney. Mas Sarney fez o quê? Depois de uma longa conversa com Siqueira Campos, resolveu dar a Siqueira o direito de escolha e Sarney apenas ratificava assinando embaixo. Professor, na época, Araguaína queria ser capital. Gurupi queria ser capital, Porto Nacional queria ser a capital. Professor, e aí? Araguaína chegava para o Siqueira e falava assim, por que não eu, Araguaína, capital do boi gordo? Até isso caiu em prova. Qual é a capital do boi gordo? Araguaína. Por que não eu, Araguaína, capital do boi gordo? Estou localizado às margens da BR-153, facilidade de acesso, de escoamento. Aí Gurupi, claro, para não deixar por trás, né? Por que não eu, Gurupi, capital da amizade? Até isso caiu em prova. Araguaína, capital do boi gordo, Gurupi, capital da amizade. Professor, e aí? E Gurupi ainda falava, rapaz, diferente de Araguaína, que eu também estou às margens da BR-153, mas diferente de Araguaína, eu estou próxima a Nova York dos Tocantinenses, que é a cidade de Goiânia, né? Então, Gurupi estaria estrategicamente melhor localizada, pelo menos na concepção do município de Gurupi. Mas Siqueira Campos voltou-se para Araguaína e para Gurupi e fez o seguinte discurso. Por muito tempo nós lutamos com Goiás para que a capital fosse melhor centralizada. Só que saiu de Goiás velho, capital, para a cidade de Goiânia, construída na década de 30 do século XX, capital planejada, por mais que não pareça. Saiu de Goiás, da cidade de Goiás para Goiânia, construída no início da década de 30, certo? E ao invés de escolher um local mais bem centralizado entre o norte e o sul de Goiás, permaneceu a capital construída lá no sul, deixando o norte permanecer no corredor da miséria, permanecer no esquecimento, permanecer distante da capital de Goiás. Agora que finalmente o Tocantins foi criado, discurso de Siqueira, e finalmente o Tocantins foi criado, não cometeremos o mesmo erro. Não vamos escolher Araguaína, que fica ao norte. Aqui, momento. Para quem não é tocantinense, aqui está o mapa do Tocantins. Araguaína está localizado mais ou menos nessa posição aqui e Gurupi localizado mais ou menos nessa região aqui, ó. Então Araguaína ao norte e Gurupi ao sul. Siqueira falava assim, não podemos escolher Araguaína ao norte deixando o sul no esquecimento. E também não iremos cometer o erro de Goiás colocando a capital ao sul, deixando o norte no isolamento. Foi nesse momento que Porto Nacional, localizado aqui no centro do estado, Porto Nacional estava com um sorriso de orelha a orelha. Falou, ganhei, Playboy. Ganhei. Araguaína não pode, Gurupi não pode, sobrei eu, que estou no centro, no fiofó do Tocantins. Professor, e aí? Escolheu Porto? Não. Não escolheu Porto, escolheu Miracema. Aí você fica, professor, e por que não escolheu Porto Nacional? A alegação à época é que Porto Nacional, para quem conhece Porto Nacional, eu sou portuense, na realidade eu tenho um pé em Monte do Carmo e outro em Porto Nacional. Como não tinha médico em Monte do Carmo, a gente ia nascer em Porto e voltava para a querida Monte do Carmo.
Mas Porto Nacional é uma cidade antiga, uma cidade histórica, ainda do ciclo da mineração do ouro, tá? Ainda do ciclo da mineração do ouro a sua origem. E Porto Nacional, ela tinha um agravante, segundo Siqueira Campos. Por ser muito antiga, não tinha avenidas, tinha vielas, ruas muito estreitas, que não atenderiam a demanda de uma capital, com fortalecimento, crescimento da cidade. Professor, então, Siqueira resolveu não escolher Porto. Professor, em Miracema tinha tudo isso, era? Porque escolheu foi Miracema. Gente, a escolha de Miracema foi política. O que eu estou querendo dizer com isso? Um braço direito de Siqueira Campos, anterior à sua eleição de governador, era Raimundo Nonato Pires dos Santos, popularmente no estado conhecido como Raimundo Boi. Raimundo Boi era um braço direito de apoio político, uma liderança muito forte do Siqueira. Raimundo Boi é oriundo de Miracema. Então ele convenceu o Siqueira Campos de escolher como capital a cidade de Miracema. Só que aí Siqueira foi falar para Raimundo Boi falando o seguinte: olha, meu amigo, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Aquela que eu for escolher como capital vai ser apenas por um curto espaço de tempo, vai ser uma capital provisória. Porque eu, Siqueira Campos, quero ser o JK tocantinense. E assim como o JK construiu Brasília no meio do Planalto Central, eu quero construir uma capital no meio do Cerrado aqui no norte de Goiás. Eu quero entrar para a história como o JK entrou. Professor, então Siqueira já pensava nisso? Já. Professor, e aí? E aí que ainda assim Raimundo Boi, Raimundo Nonato Pires dos Santos, que à época, assim como Siqueira foi eleito governador, Raimundo Boi foi eleito deputado e foi o primeiro presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins. Raimundo Boi, que era de Miracema, juntamente com Siqueira, foram a Miracema conversar com Sebastião Borba, que era o prefeito de Miracema à época, e deram a notícia a Sebastião se ele queria fazer de Miracema a capital do Tocantins, porém provisória. E é claro, entre não ter nada e ter alguma coisa, Sebastião Borba aceitou a missão. Miracema se tornou capital, mas permaneceu por apenas um ano. De 1º de janeiro de 1989, da instalação do Tocantins com sede do governo do estado em Miracema, até 1º de janeiro de 90. O que aconteceu em 1º de janeiro de 90, professor? Ocorreu a transferência da sede do governo do estado, ou seja, da capital do Tocantins, de Miracema para Palmas. Professor, você quer dizer então que Miracema permaneceu como capital durante exatamente um ano. Exatamente um ano, de 1º de janeiro de 89 a 1º de janeiro de 1990. Professor, e Palmas já existia? Meninos, a história de Palmas, eu vou detalhar ela em outra aula, que vai envolver Guarda Metropolitana e os concursos da Prefeitura de Palmas. Eu vou detalhar mesmo ela. Mas num primeiro momento eu vou explicar apenas o seguinte. A área que hoje é município de Palmas era município de Porto Nacional. Exatamente, era município de Porto Nacional. Aqui, na região que hoje pertence a Palmas, tem um distrito chamado Taquarussu, que fica em cima da serra. Esse Taquarussu já existia antes de começar a construir Palmas. Taquarussu era chamado de Taquarussu do Porto, porque era um distrito que pertencia ao município de Porto Nacional. Professor, e aí? E aí que em 1º de junho de 1989, vejam bem, em 1º de junho de 1989, Taquarussu do Porto foi emancipado de Porto Nacional, se tornando município. Mas, professor, quer dizer então que Taquarussu já foi município, já foi cidade? Foi. E essa se tornou cidade a partir de 1º de junho de 89. Professor, e Palmas, onde é que entra? Bom, eu pergunto a vocês agora. Alguém, por favor, me diga em que datas comemora o aniversário de Palmas? Em que datas comemora o aniversário de Palmas? Tem um monte de gente fazendo pergunta aqui, mas eu não estou conseguindo acompanhar para responder as perguntas, tá? Sobre Palmas, perguntando que municípios fazem limite com Palmas. Eu vou trabalhar tudo isso quando eu for fazer a aula sobre Palmas, tá? Vai ser organizada essa aula para vocês. Fica tranquilo. Gente de Estreito aqui no Maranhão, seja bem-vindo. Tá muito difícil encontrar material para a Guarda Metropolitana. Esse material, Gabriel, de Geografia e História de Palmas, eu vou fornecer para vocês gratuitamente. Eu estou formatando ele e vou fornecer para vocês até o final de fevereiro. Como a prova é apenas no início de abril, vai dar tempo de vocês estudarem, tá? A Vanessa está falando aqui 20 de maio, o Hélio está dizendo que é 20 de maio, dia 20 de maio, Jackson. 20 de maio de 89 começou a construir Palmas. 20 de maio de 89. Agora raciocina comigo o seguinte. Palmas começou a ser construída em 20 de maio de
89. A área onde iniciou a construção de Palmas pertencia ao município de Porto Nacional. Mas, professor, não era de Taquaraçu, não. Taquaraçu foi emancipado 10 dias depois. 20 de maio de 89, começa a construir Palmas dentro do município de Porto Nacional. O município de Porto Nacional tinha um distrito, dentre outros, tinha um distrito chamado Taquaraçu do Porto. Em 1º de junho de 89, 10 dias depois de iniciar a construção de Palmas, em 1º de junho de 89, Taquaraçu do Porto foi emancipada de Porto Nacional. Dividiu-se o município de Porto Nacional. É como se eu tivesse aqui o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Pronto. Tá vendo esse lápis aqui? Pronto, tá vendo esse lápis, né? Ok. Essa região aqui, ó, o quadrante inteiro da sua tela é o município de Porto Nacional, tá? Vamos supor assim. Esse lápis aqui é o Rio Tocantins, ok? Porto Nacional, a cidade de Porto Nacional está localizada aqui, ó, onde está meu dedo. Mas todo o quadrante é município de Porto Nacional, ok? Essa caneta representa o Rio Tocantins cortando no meio do município de Porto Nacional. Taquaraçu fica aqui, ó, nesse pontinho aqui. Sabe o que aconteceu? Eles dividiram o município de Porto Nacional, fazendo com que, onde está o meu dedo, daqui para cima, à direita do Rio Tocantins, daqui para cima, fosse emancipado para o município de Taquaraçu do Porto. Professor, então Taquaraçu ficou desse ponto para cá. Exato. E abaixo dessa linha, e do outro lado do rio, é tudo Porto Nacional, mesmo estando mais próximo de Taquaraçu ou de Palmas. Exatamente. Por isso que quando você atravessa a ponte sentido a Paraíso, o município é Porto Nacional. Porque a área emancipada para Taquaraçu só foi até o limite do rio. Desse ponto para norte, à direita do Rio Tocantins. Professor, tá, me explica melhor. Bom, Palmas começou a ser construída em 20 de maio de 89. Era Porto Nacional ainda, no início da construção desse povoado. Em 1º de junho de 1989, emancipa-se Taquaraçu e a área que estava construindo Palmas passou a pertencer não mais ao município de Porto Nacional, e sim ao município de Taquaraçu do Porto. Professor, então Palmas passou a ser um povoado construído, iniciado em Porto, mas construído, teve a sua continuidade de construção já dentro do município de Taquaraçu. Perfeito, Taquaraçu do Porto, na época chamado. Sabe o que aconteceu em dezembro de 89? Em dezembro de 89, o povoado de Palmas virou distrito. Virou distrito pertencente, porque estava dentro do município de Taquaraçu, pertencente ao município de Taquaraçu. Oi, professor, que coisa estranha. Hoje Taquaraçu é distrito de Palmas, mas chegou um momento, em 1989, em dezembro de 89, que Palmas era distrito de Taquaraçu. Exato. Exatamente isso. Professor, e quem era o prefeito de Taquaraçu? O prefeito de Taquaraçu, eleito prefeito de Taquaraçu, foi Fenelon Barbosa Salles. Fenelon Barbosa Salles. Grava esse nome que ele entra para a prova na história. Professor, e quem foi Fenelon? Fenelon, por coincidência, é o pai do atual governador de Tocantins, Vanderlei Barbosa. Professor, tá, Fenelon foi o primeiro prefeito de Taquaraçu. Primeiro e único. Sabe por quê? Porque em 29 de dezembro de 89... Em 29 de dezembro, na segunda semana de dezembro, criou-se o distrito de Palmas, pertencente ao município de Taquaraçu. Em 29 de dezembro, aprovou-se uma lei na Câmara Municipal de Taquaraçu para que o nome do município deixasse de ser Taquaraçu e passasse a ser Palmas. Para que a sede do município, da prefeitura, da Câmara de Vereadores, secretarias, saíssem de cima da serra, onde hoje fica Taquaraçu, e viessem mais próximo para o rio, onde estava sendo construída Palmas. Professor, então todo município que passou a ser chamado Taquaraçu, no início da sua criação, ele mudou de nome, se chamou Palmas. E a área da prefeitura, da sede do governo, que ficava na serra, onde hoje é Taquaraçu, passou para a região onde iniciou o povoado de Palmas. Ué, professor, então mudou a regra do jogo, mudou. Olha só, Taquaraçu era o município, Palmas era distrito. O que fizeram, inverteram. Palmas passou a ser o município e Taquaraçu passou a ser o distrito de Palmas. Entendeu o que aconteceu aí? Professor, e Fenelon Barbosa, que era prefeito de Taquaraçu, ele continuou sendo prefeito do município, só que o município deixou de se chamar Taquaraçu e passou a se chamar Palmas. Então, Fenelon Barbosa, eleito prefeito de Taquaraçu, se tornou o primeiro prefeito de Palmas. Entendeu aí? Fenelon Barbosa, eleito prefeito por Taquaraçu, se tornou o primeiro prefeito de Palmas. Mas como é que a prova quer fazer um peguinha contigo? Fica gravada assim essa aula, viu? E posto exatamente, Rávia, posto no YouTube todo dia seguinte a nossa aula.
o que nós temos? Como é que cai na prova? Cai na prova falando assim, ó, o primeiro prefeito de Palmas foi... Resposta, Fenelon Barbosa. Aí na prova cai outra pergunta. O primeiro prefeito eleito por Palmas foi Eduardo Siqueira Campos. Ué, professor, não estou entendendo. Gente, Fenelon Barbosa foi o primeiro prefeito de Palmas? Foi, tá correto. Mas ele foi eleito prefeito por Palmas? Não. Ele foi eleito prefeito por Taquarussu. E como Taquarussu se transformou em Palmas, então Fenelon se torna prefeito de Palmas. Primeiro prefeito de Palmas, mas não eleito por Palmas, e sim eleito por Taquarussu. Primeiro prefeito eleito por Palmas foi Eduardo Siqueira Campos, filho daquele que foi o primeiro governador do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos. Entenderam aí? Ok. Deixa eu ver, quero um resumo de como tá tudo hoje. Ei, Dayana, você vai receber essa apostila tudo resumido, tá? Fica tranquilo. Vânia Aires, único deputado que há anos tira seu tempo para ajudar os concurseiros. Obrigado, Vânia. Eu que agradeço, viu? Parabéns a vocês que estão aí nessa luta e não desista não, porque vai dar certo. Mas ficou claro, meninos? Dá um feedback aí para mim. Ficou claro essa inversão Taquarussu, Palmas, Porto Nacional? Quem não está seguindo, por favor, obrigado, Elisângela. Quem não está seguindo, segue aí no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Ok? Compreenderam aí? Espero que vocês estejam compreendendo. Pelo WhatsApp, depois qualquer dúvida, manda mensagem aí. Perfeito, ok. Vamos continuar. Professor, então vou só remontar as datas que nós iniciamos na aula de hoje. 18 de março de 1809, criação da Comarca do Norte através de Joaquim Teutônio Segurado, dos primeiros passos na luta pela criação do que hoje se chama Tocantins. 1956, o manifesto Dr. Feliciano Machado Braga, em Porto Nacional, levando milhares de pessoas às ruas. No início da década de 60, de 1960, criação da CENOG, Caso do Estudante Norte-Goiano, que a CENOG, na realidade, era um centro de discussão, debate, conscientização política da necessidade de se emancipar o Norte de Goiás. Início da década de 80, por volta de 1982, criação da CONORTE, Comissão do Norte de Goiás, Comissão de Estudo de Viabilidade Econômica para se criar o Estado do Tocantins, 1980, início da década de 80, 1988, 5 de outubro de 88, criação do Estado do Tocantins. A CONORTE foi criada no início da década de 80 para estudar se era viável ou não criar o Tocantins. E em 5 de outubro de 88, perfeito, criação do Tocantins. E é claro, de Roraima e Amapá também, que foram estados criados. 1º de janeiro de 89, instalação do Tocantins, com a capital em Miracema. 1º de janeiro de 90, instalação de Palmas, capital do Tocantins. Ocorreu a transferência da sede do governo de Miracema para Palmas. Aí você me fala assim, professor, mas não foi 29 de dezembro que criaram Palmas? Na lei, que mudou a regra? Foi. A criação em lei foi em 29 de dezembro, mas a instalação de Palmas como capital se deu apenas em 1º de janeiro de 1990. Ok? Tranquilo aí? E 20 de maio de 1989 foi o início da construção de Palmas. Um detalhe que já foi abordado em prova, para nós compreendermos melhor. Lembra que eu falei que Araguaína, Grupi e Porto queria ser capital? Que Araguaína o Siqueira não queria, estava muito no norte, Grupi muito no sul, Porto Nacional estava numa localização bacana, porém Siqueira não tinha interesse por Porto. Professor, mas ele escolheu Miracema temporariamente, mas a capital foi construída no centro e à direita do Rio Tocantins. Tem um porquê? Tem. E isso já foi abordado em prova. Ele queria na região central e queria à direita do rio. Miracema estava à esquerda, mas era provisória. O interesse do governador José Wilson Siqueira Campos era desenvolver à direita do Rio Tocantins. Por quê, professor? Ele tinha insistência que a capital viesse a ser construída à direita do Rio Tocantins. Por que à direita? Meninos, porque à esquerda do Rio Tocantins nós já tínhamos a BR-153, que trouxe desenvolvimento para o norte de Goiás. Então, se você escolhesse a capital à esquerda, onde já tinha a BR, a direita do rio ia continuar no esquecimento. Lembra vocês que quando Tocantins foi criado, a direita do Rio Tocantins não tinha 1 quilômetro de asfalto sequer. Não existia asfalto à direita do Rio Tocantins. Aliás, minto, existia. Existia 2 quilômetros de asfalto, que era o aeroporto de Porto Nacional. Existia 12 quilômetros de asfalto, que era o trecho que ligava da divisa com Goiás até Arraias, de Campos Belos para Arraias.
12 quilômetros lá, 2 quilômetros aqui do aeroporto de Porto Nacional, da pista do aeroporto, e só, não existia mais asfalto no estado, à direita do Rio Tocantins, que eu me refiro. Professor, você quer dizer então que foi estrategicamente escolhida a direita do Rio Tocantins para desenvolver a margem direita que estava esquecida? Exato. Só para você ter uma noção, ficam salvas sim, viu, Fernanda? E no dia seguinte eu posto também no meu canal do YouTube e no Facebook. Mas só tem acesso quem estiver seguindo no Instagram. Muito obrigado, Mike. A Dayana tá de parabéns. Muito obrigado, Jangel. Obrigado eu. Muito obrigado vocês por estarem aqui, viu? Recorde de audiência. Show de bola. Tava com saudade, né? Pois é. Vou ficar assim um mês longe das aulas só para ver se vocês vêm com mais intensidade. Mas vamos lá, continuando, meninos. Em relação à direita do Rio Tocantins, eu entendi. Na região central do estado, eu entendi. Lembro a vocês que as primeiras cidades no estado do Tocantins, elas surgiram do ciclo da mineração do ouro, certo? Eu falei de Araguaína, capital do boi gordo, mas coloca uma coisa na cabecinha de vocês. A BR-153, ela foi construída, iniciou a sua construção do governo de Juscelino Kubitschek, tá? A BR-153 iniciou a sua construção no governo de JK. O governo de JK foi de 1956 a 1960, ou seja, na segunda metade do século XX. Professor, você quer dizer o que com isso? Qual é a relação? O que você quer que a gente memorize? Eu quero que vocês memorizem que toda e qualquer cidade que está localizada às margens da BR-153 é cidade nova, é cidade recente, é cidade que surgiu ali entre 1958 até a meados da década de 90. Professor, então são cidades que no máximo, chegariam ali próximo a 65, não chega a 70 anos de existência. Perfeito. Por que eu estou afirmando isso? Porque na prova já foi abordado falando de ciclo da mineração do ouro, ciclo da navegação, ciclo da pecuária, e aí coloca a cidade às margens da BR como se pertencesse a esse ciclo. Como assim, professor? Meninos, com a decadência da mineração do ouro, iniciou um ciclo, entre o fim do século XVIII e início do século XIX, iniciou-se o ciclo da pecuária, iniciou-se o ciclo da navegação. E o ciclo da pecuária e navegação deu origem a algumas cidades naquela época. Só que como eu sei que Araguaína é capital do boi gordo, tem gente que acha que Araguaína surgiu no ciclo da pecuária. Não, o ciclo da pecuária foi do fim do século XVIII para o início do século XIX. Araguaína teve a sua emancipação em 1958, foi na segunda metade do século XX. Araguaína é capital do boi gordo? Araguaína surgiu do ciclo da pecuária de forma alguma, esquece isso. Tem nada a ver Araguaína com o ciclo da pecuária, apenas com o fato de ser a capital do boi gordo na atualidade. Compreenderam aí? Ok. Wander está dizendo, professor, amanhã vou na Assembleia Legislativa te ver, estarei lá. Manhã e tarde nós estamos lá em sessão. Chega lá e manda um alô. Já tem meu número de WhatsApp aí. Podendo sair lá, vou te dar um abraço e fazer aquele registro. Valeu. Ok, meninos, falei de 1º de janeiro de 1989, 20 de maio de 89, que foi a construção de Palmas, iniciou a construção, 1º de janeiro de 90, transferência da sede do governo do estado, da capital de Miracema para Palmas. Foi só para vocês terem um pouco de noção em relação a esse processo histórico, desde Teutônio Segurado até José Wilson Siqueira Campos. Desde o primeiro passo de início de luta pela criação até, de fato, a efetivação da criação na década de 80, em 1988. Ficou claro isso aí? Tranquilo? Toda terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram. E deixa eu fazer um comentário com vocês agora. Rapaz, meninos e meninas, ano de 2023 é o ano do concurso. É o ano de sua aprovação. E pode acreditar nisso. Tem gente que fica assim, professor, mas será que vale a pena ser concursado? Rapaz, eu sou fruto disso. Lá em casa nós somos 7 filhos. De 7, 6 hoje moram em Palmas. E os 6 são concursados. A nossa vida mudou da água, que não era potável, para o vinho da melhor qualidade. Professor, você quer dizer então que muita coisa melhorou? Melhorou muito. Financiamento da casa própria, você consegue fazer investimento, você consegue pegar empréstimo consignado com juros menores no mercado, você consegue fazer muita coisa e estabilidade, consegue pagar suas contas. Napoleão, e aí, Napô, seja bem-vindo, viu? Muito bem-vindo. Então, passe no concurso, organize a sua vida e pode ter certeza, se você não desistir agora,
Você não está organizando só a sua, não. Você está organizando a vida de todos aqueles que vierem depois de ti. Das gerações, os seus filhos, netos, bisnetos vão ter vida muito melhor porque você deu um passo hoje de não ter desistido, de ter lutado e ter conquistado a sua aprovação no concurso público. Faça isso porque vale a pena, e vale muito a pena. Tem muita gente que fala assim, ah, meu Deus, é difícil demais. Rapaz, difícil é ficar sem emprego. Difícil é ficar correndo atrás e se humilhando atrás de contrato. Difícil é ficar sem ter dinheiro para pagar a conta. É isso que é difícil na vida. Não é estudar, não. Estudar é a coisa mais fácil que tem, se você compara com esse outro lado da dificuldade. Então, estude, se dedique, porque vai dar certo. O seu limite está aqui, ó. Para você chegar onde você quer, basta você acreditar. Porque quando você acredita, vem força de vontade para você se dedicar, para você se organizar e para você só parar depois que estiver aprovado onde você deseja. Entenderam aí? Acredite em você, porque eu acredito em você. Muitos ao seu redor acreditam em você. Se afasta daqueles que falam coisas negativas, que tentam te jogar para baixo, falar assim, nossa, de novo, está estudando há tanto tempo, não foi aprovado ainda. Rapaz, se afasta de gente desse jeito, dessa carga negativa. E procura se aproximar de pessoas que têm o mesmo pensamento que você, que têm o mesmo foco que você, de pessoas que falem para você mensagens otimistas, positivas, para você continuar, para você alcançar seu objetivo. Porque você vai alcançar seu objetivo. Entendeu aí? Para quem não estava nos acompanhando antes, toda a aula antes da gente finalizar tem uma mensagem assim que é para te motivar e motivar porque de fato vai dar certo, de fato eu acredito que sua vida vai ser mudada. Já mudou, você está aqui, passando de 11 horas da noite, numa terça-feira, e você está aqui assistindo a aula. Meninos, segue no Instagram, manda um WhatsApp aí para mim. Tem muita gente aqui hoje. Se eu não conseguir responder todo mundo hoje, de hoje para amanhã eu vou estar respondendo e enviando as apostilas para todos vocês. Mas manda um WhatsApp agora. E manda um WhatsApp falando o seu nome e a sua cidade, que é para eu poder salvar aqui. Eu vou, olha só, esse sábado eu vou estar dando aula lá em Gurupi, no sábado à tarde. Então, quem aí for de Gurupi, teremos uma aula ao vivo, presencial lá em Gurupi, depois teremos aula aqui em Palmas, teremos aula em Araguaiana, teremos aula em diversas cidades do Tocantins para ajudar vocês, certo? E aí, professor, só nas cidades maiores, rapaz, em Nova Rosalândia, se eu não me engano, está dia 9 ou 10, que eu vou dar aula aqui em Nova Rosalândia, aula presencial também. Então, vamos estudar e vai dar certo, vamos ajudar vocês a conquistarem o seu objetivo, tá bom? Beijo no coração. Fiquem todos com Deus, estudem bastante, manda um WhatsApp para receber a apostila gratuitamente. Tem gente que manda, professor, é de graça mesmo? É de graça, gente, é de graça. A apostila foi feita com esse propósito, de ajudá-los a estudar, a se dedicar um pouco mais. Beijos, fiquem com Deus, muito obrigado, segue aí no Instagram, marca outros colegas e me indica para os seus amigos também, para que eles possam seguir no Instagram e acompanhar as nossas lives, tá? Obrigado eu. Hélio, obrigado Hélio, boa noite. Josélia, boa noite. A comissão PMTO, estamos juntos aí até conquistar o objetivo, viu? Vamos lutar junto. Araguaína aqui presente, quem é de Araguaína? Edla, seja bem-vindo. José do Carmo de Arapoema, já fiz aulão em Arapoema também, viu? José Milton, boa noite, valeu demais. Dayana, boa noite, acompanhando aí. Professor Gleidson, boa noite, meu amigo Gleidson. Onde em Gurupi, rapaz, se eu te falar que eu não sei o local lá em Gurupi ainda, mas manda um WhatsApp aí que eu vou estar respondendo para ti, vou pegar a informação do local e vou estar passando, tá? Gratidão, Geandra, muito obrigado, viu? Adriana, tchau, tchau. Deusirene, boa noite. Fran Ribeiro, boa noite. Fran, eu não consigo, porque quando eu desligar minha live aqui, o número de telefone que vocês estão mandando, ele apaga. É você que tem que mandar um WhatsApp para esse meu número que está fixado aí embaixo, 984857576. Você manda um WhatsApp para mim e eu respondo para ti com o material, tá bom? Viu, Ana Paula? A mesma coisa para ti, para quem está mandando, não manda o seu número aqui não. Manda direto aí para o meu WhatsApp que está fixado, manda um WhatsApp para mim e eu respondo a você, tá bom? Quem não está seguindo, segue aí no Instagram, por favor. Segue toda terça-feira às 22 horas, já marca lá toda terça compromisso comigo aqui pelo Instagram. Tá bom, meninos? Beijo pra vocês. De combinado, já tive umas aulas aí em combinado também. Carolina do Maranhão, já estive em Carolina algumas vezes, André, seja muito bem-vindo. Araguatins, já fiz aula em Araguatins. Colinas, já fiz aula em Colinas também. Santa Maria, passei por aí para dar aula lá em Itacajá. Muito bacana. Beijo, meninos. Fiquem com Deus. Deixa eu ver se minha filha dormiu, escutei um barulhinho dela aqui, vou ajudar a colocar ela para dormir agora. Tchau, tchau. Até a próxima terça-feira, ao vivo, aqui pelo Instagram. Valeu. Segue aí. Segue. Só vai passar quem seguir no Instagram. Entendeu aí? Agora eu vou orar, rezar por vocês, para que vocês passem. Aqueles que estão seguindo.
Tchau, meninos. Fiquem com Deus. Obrigado pela presença, viu? Até a próxima terça-feira ao vivo.